Bom dia, bom dia. Hoje eu estou gravando do lugar diferente, estou gravando dentro do meu carro. Mas vamos lá, né? Continuação da lição 1, aula 3. Hoje nós vamos começar a dar um pouquinho de introdução e falar um pouquinho mais sobre os 5 livros que estão no Pentateuco. E o que são? Quais são, né? A gente já falou também, já expliquei bastante no livro 1. Mas os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios receberam esses nomes na Septuaginta, a versão dos 70. Nessas obras temos o início da revelação escrita de Deus para a humanidade. Segundo o historiador Flávio Joséfo, a Septuaginta foi uma tradução realizada por cerca de 70 eruditos judeus em 70 dias, a pedido do rei Ptolomeu IV, que reinou entre 285 e 247 a.C., em Alexandria, no Egito. Foi a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, sendo identificada pelo algarismo LXX. Agora a gente vai falar um pouquinho da história das origens e o movimento patriarcal. O que são os patriarcas, né? O pastor Marcinho gosta muito de falar sobre os patriarcas. Ele gosta muito de cai muito essas questões em algumas provas que nós já fizemos ali na igreja, tá? O primeiro livro do Pentateuco recebeu o nome de Gênesis, palavra que significa princípio, ou seja, início, começo de tudo. Agora a gente vai ver um pouquinho e explicar como funciona essa divisão temática de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, tá? Narrativa. Do capítulo 1, Gênesis 1, o que conta basicamente? História das origens, a origem da criação do mundo, como o mundo foi criado, como foi criado os dias, o período, de enquanto tempo foi criado, os dias, os animais, o homem, os peixes, os mares, os peixes viventes, tudo que há hoje sobre a face da terra. Gênesis 1, do 1 ao 2, criação do homem, né? Continuação do capítulo 1 até o capítulo 2, a criação do homem. Capítulo 3, relato da queda do homem, onde Deus dá uma ordem para que Adão e Eva não comam do fruto que está na árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, mas eles não obedecem e caem, comem do fruto. Gênesis capítulo 4, capítulo 5, até o capítulo 6. A gente vai falar a corrupção do gênero humano, onde Deus dá algumas ordenanças e o pessoal se corrompe. O pessoal não cumpre aquilo que Deus determina, muito pelo contrário, faz aquilo que desagrada a Deus, tá? Do Gênesis 6 até o Gênesis 10, nós vamos você vai ouvir o relato do dilúvio e o recomeço da humanidade, onde Deus, ele vem, ele acaba com a terra, né? Não vou falar com a terra porque senão o mundo não existiria, ele teria que recriá-lo, mas ele acaba com tudo aquilo que havia sobre a face da terra e mantém e preserva somente Adão. A arca, Noé, os animais e a família de Noé, tá? Uma correção aí, desculpa. E em Gênesis 11 nós vamos ver falar sobre a confusão das línguas. Aonde acontece isso? Na Torre de Babel. É quando Deus dá ordem para que as pessoas vão para cada canto e eles resolvem construir a Torre de Babel para chegar até o céu e tentar e continuar todos juntos. E aí Deus vem dar confusão de línguas, cada um falando numa língua, e aí eles não se entendem, e aí são obrigados literalmente cada um ir para um lado. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, constam-se os acontecimentos da era patriarcal. Quais são os 4 patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó, José e seus irmãos. Cujas narrativas descrevem o princípio da formação da nação de Israel e o recebimento das revelações pessoais de Deus como um Todo-Poderoso. As estimativas da época em que viveram Abraão, Isaque e Jacó datam de 2100 até 1800 a.C. Essas datas nos indicam um período patriarcal, que o período patriarcal compreende
um tempo que engloba os acontecimentos da chamada de Abraão em Gênesis 12 até a migração de sua descendência para o Egito, por intermédio de Jacó, José e seus irmãos. Agora a gente vai falar um pouquinho e entrar um pouquinho mais na palavra. Passando essa parte aí, descrevendo um pouquinho dos capítulos de Gênesis, vamos falar do período de escravidão e o êxodo. O que é o êxodo? A saída, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a liberdade. O título do segundo livro do Pentateuco vem do vocábulo grego êxodos, saída ou partida, como eu já expliquei. O livro possui duas partes principais: a saída do povo hebreu do Egito, que ele relata do capítulo 1 até o capítulo 18, e depois o estabelecimento da aliança entre Deus e o povo no Sinai, que ele relata do capítulo 19 até o capítulo 40. No Êxodo, Deus é o grande eu sou. Êxodo 14, 3:14. Vamos lá. Êxodo 3:14, Deus ele relata o seguinte: disse Deus a Moisés: eu sou, serei o que sou e serei. E acrescentou: eis o que você eis o que você deve dizer ao povo de Israel: eu sou o eu serei, enviou-me a vocês. Ou seja, Deus ele vem se apresentando como eu sou. No nosso congresso do início do ano, o pastor veio falando exatamente sobre isso, que a identidade de Deus, simplesmente bastava ele falar: eu sou, o eu sou me enviou a vós. E ele se apresenta também como a bandeira. Êxodo 17, versículo 15. Moisés erigiu um altar, chamou o Adonai Nissi. Adonai é a minha bandeira, meu milagre. Ou seja, Deus também se apresentando, Moisés apresentando Deus como minha bandeira. E o Senhor que cura, Êxodo 15, 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, o Senhor seu Deus, e fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção às suas mitzvot e guardarem as suas leis, eu não atingirei com nenhuma das doenças e com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai, aquele que cura vocês. Só um minutinho, eu vou abrir aqui só para buscar. Eu não lembro, já passei por esta palavra, o que significa mitzvot. Só um minutinho. É importante essas palavras, como eu mencionei no meu primeiro vídeo, essa minha Bíblia, ela traz as palavras em hebraico. Está aqui. Achando mitzvot, ordem, ou seja, prestem atenção às suas ordens e guardem suas leis. É exatamente isso que está falando nesse versículo, tá? Este livro ensina que Deus é fiel às promessas feitas aos patriarcas. O Senhor, como prometeu, multiplicou a família abraâmica, ou seja, porque falou que ele seria pai de uma grande nação, né? Realizou a grande obra de libertação do cativeiro egípcio, tornando-o uma poderosa nação. Garantiu a possessão da terra de Canaã como habitação das tribos de Israel. Israel, embora tenha presenciado a bondade de Deus em sua libertação do Egito, frequentemente rebelou-se contra Deus, contra o Criador. A gente ouve muito falar, e se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver muito que Deus ele dá muitas ordens para o povo, para que o povo fizesse algumas coisas, e o povo sempre desobedecia a Deus, sempre desagradava a Deus. Deuteronômio 1, versículo 26 fala o seguinte: vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor o seu Deus. Ainda no versículo 43 fala o seguinte:
Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor com presunção, subiram à região montanhosa. Ou seja, fizeram aquilo exatamente que o Senhor não queria, não tinha ordenado que eles fizessem. Apesar dos avisos divinos para que não fizessem isso, Números 14, 9. Vamos abrir aqui rapidinho também. Quatorze, 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ou seja, Deus dá ordem e fala para eles não ter medo, porque a lei do Senhor, o Senhor ele estava com eles, então eles não precisavam temer a isso. A revolta contra o Senhor distanciou o povo dos seus preceitos, pois ele recusou acatar suas ordenanças. Deuteronômios 9, 7. Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Ou seja, constantemente a gente ouve falar que o povo ele se rebelava contra aquilo que Deus tinha para eles, né? Só para deixar um pouquinho claro e finalizar por aqui, hoje o vídeo é bem curtinho, sobre em relação aos patriarcas, né? O que é patriarca? O termo patriarca ele refere-se ao fundador ou líder de uma tribo, de uma família ou um clã. Era exatamente isso que era considerado lá na antiguidade. Os israelitas reclamaram Canaã baseados na aliança divina de Abraão. Hebreus 7, 4. Vamos lá. Hebreus 7, 4. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. Ou seja, a Bíblia falando que Abraão também deu dízimo dos despojos dele, daquilo que Deus... Ou seja, a ordenança que Deus tem para nós hoje, Abraão já seguia ela lá no passado. E aí a gente vê falar também em Isaías 51, 2. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhe deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Ou seja, Deus aqui, a gente vê mais uma vez e testificando na palavra que sobre o chamado de Abraão, que Deus o chamou e ele se tornou o pai de uma grande nação. Ele era só ele e Sara, mas a partir do momento que ele ouviu o chamado do Senhor, ele se tornou pai de uma grande nação. O primeiro dos três patriarcas a ter a posse da terra, tá? Consequentemente, a expressão os patriarcas é usada como uma referência a Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos. Ou seja, aqui nós vemos claramente a representação da figura dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, incluindo José, tá? É isso aí. Guardem bem essa questão dos patriarcas, guardem bem quem eram esses patriarcas, porque eles foram grandes homens de Deus, eles foram grandes personagens usadas tremendamente na mão do Senhor. Pessoas que ouviram o chamado do Senhor, pessoas que passaram por tantas dificuldades, pessoas que passaram por situações que talvez hoje nós não passamos nem metade, nem um terço do que eles passaram. Mas eles permaneceram, ainda que com muita dificuldade, ainda que com muitos erros, ainda que por muitas situações, eles talvez desagradaram a Deus sim, mas eles ouviram, permaneceram e cumpriram aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Assim, o Senhor espera de mim e espera de você. Então permaneça firme, permaneça nesse propósito, permaneça naquilo que Deus tem para nós, permaneça no chamado que Deus tem para a tua vida. E você vai ver que Deus, assim como teve um chamado, um propósito na vida de Abraão, e chamou ele, e falou que ele seria pai de uma grande nação, Deus também tem um chamado para a tua vida. Não esqueça disso. Nós somos um projeto de Deus e não temos como dar errado. É isso aí, Deus abençoe, aguardo vocês na próxima aula.